Boa noite para todos. Que Jesus possa se fazer presente entre nós, que os benfeitores espirituais, conforme pedido na prece, possam nos auxiliar, encaminhando o nosso trabalho de sorte que possamos aprender um pouco mais para servir um tanto mais. Que a nossa reunião possa ser, portanto, pródiga de bênçãos e, acima de tudo, de intercâmbio fraternal. Nós estamos aqui carinhosamente dando boas-vindas para vocês e também abraçando aos nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, os nossos irmãos da sala falando do Espiritismo na Rede Amigo, os companheiros que estão acessando a transmissão ao vivo pelos blogs da FIAC, do Chico, e aqueles companheiros também que depois, quando nós disponibilizamos vídeos na internet, agora com o Facebook da FIAC, nós estamos ficando chique, hein? Tem Facebook também. A gente só não fica conversando muito, mas a gente posta, porque o objetivo nosso é estar divulgando, né? Enfim, através dos e-mails, em todos os veículos que nos auxiliam no que reporta a divulgação do trabalho que a doutrina espírita pode nos oferecer a partir do que nós estamos realizando na nossa querida FIAC, não é? Sem pretensões, o nosso trabalho é extremamente simples. Nós nos reunimos às sextas-feiras para estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Doutrina espírita iniciou com o Livro dos Espíritos. Não é? Então não podemos trabalhar a doutrina espírita sem a nossa vinculação ao estudo da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos desdobrado nas suas 4 partes, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e o Inferno, e aquele que foi o estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos, o estudo que foi realizado por Allan Kardec, que hoje é disponibilizado nessa obra magistral, que é o livro A Gênese, né? Além também de citarmos o livro Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, o livro Obras Póstumas, né? Todos eles com o conteúdo, com a visão de Allan Kardec. Para não dizer que não falei das flores, também temos a Revista Espírita, né? Que é a Revista Espírita desde 1858 até 1869. Onde nós vamos encontrar o pensamento de Allan Kardec, as palestras de Allan Kardec, as viagens de Allan Kardec, as cartas que Allan Kardec escreveu para responder os espíritas daquela época. Meu Deus, eu costumo dizer que nós precisamos de muitas encarnações para estudar só a codificação espírita. Devemos ler de tudo? Podemos ler de tudo, mas seria razoável para nós espíritas nos fundamentarmos no pensamento de Allan Kardec. Porque com a fundamentação kardeciana nós teremos, vamos dizer assim, mais recursos, inclusive, para analisar as outras obras espíritas, não é? Outras obras mediúnicas, que nem sempre obras mediúnicas são obras espíritas, não é? Porque a mediunidade ela não é faculdade apenas dos médiuns espíritas. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então existem médiuns em todas as religiões, dentro do espiritualismo, enfim. Então é extremamente importante que a gente possa entender isso e divulgar com segurança o que é o Espiritismo. E todas as vezes que estivermos dúvida, nós temos recursos dentro da codificação espírita para sanar as nossas dúvidas, que por certo se avolumam, não é mesmo? À medida que a gente procura
como ensina o Evangelho, né? Jesus define para nós: batei e abri-se-vos-á. Isso é extremamente importante. Buscai e achareis. E a alma nossa, do espírito em processo de progresso, ela anseia pelo saber. A chama da sabedoria, ela se avoluma. E porque ela, inclusive, nos projeta a instâncias superiores que acabam nos auxiliando para retornar naquela base de onde partimos, para aplicar o que nós aprendemos. Porque se não aplicar, não tem sentido aprender. Ou, vamos dizer assim, sermos informados ou termos informações. Ok? Então, boa noite para todos. E promessa é dívida. E com muita alegria gostaria de endereçar um abraço para o nosso amigo Fausto Meira, da cidade de Curitiba, que está na casa dele agora com a família, nos assistindo a FIAC, o estudo da FIAC, como ele faz todas as sextas-feiras, mas hoje ele pediu para a gente mandar um abraço, porque ele está mandando um abraço via sala, vai chegar aqui daqui a pouco, principalmente porque ele vai ter um grande trabalho amanhã, que é nos acolher na cidade de Curitiba. Então eu brinquei com ele, quero pão de queijo. Ele falou assim, mas o pão de queijo é de Minas. Eu falei assim, não, mas o forno de Minas tem para todo lado. Então um grande abraço, Fausto, e toda a turma aí, que nós vamos amanhã, com certeza, estudarmos bastante a doutrina espírita, dentro das nossas limitações, é óbvio. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando a segunda parte, capítulo 6º. Capítulo 6º, intitulado Da Vida Espírita, ou na tradução do Noleto agora, da vida espiritual, ou seja, estudar o mecanismo do mundo espiritual. Então esse capítulo 6º é muito especial, dentro de toda essa segunda parte do Livro dos Espíritos, que se revela como os aspectos científicos da doutrina. E nós, dentro desse capítulo 6º, estamos trabalhando o tópico Espíritos Errantes. Durante 3 semanas nós ficamos em 3 questões. 223 até a 224b. Na realidade são 4 questões. E semana passada a gente iria trabalhar 225, não foi, Dora? E não trabalhamos. Então nós vamos começar hoje da 225. Combinado? Combinado? Ah, mas a gente tem que ler a 224, né? Porque senão a gente não vai lembrar como é que foi semana passada. Aí. Pois é. A gente não sai do lugar, né? Então vamos lá, 224. Vocês têm estudado em casa, gente? Tem preparado as perguntas em casa? Ou só lê o Livro dos Espíritos lá na casa espírita? Não, lá o marido não deixa, os meninos atrapalham. Sem disciplina não se estuda mesmo. E sempre teremos desculpa para não estudar. Não é isso, dona Mirtes? Então vamos lá. 224. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Resposta: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? Estou acelerado. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. A dona Nilza está afiada ali no texto. Só não está colando não, né? Ah, então tá. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores.
Então aqui, rapidamente, está definindo para nós que o tempo pode ser de algumas horas até alguns milhares de séculos. Não há limite extremo estabelecido para o estado errante, ou seja, para o estado em que o espírito se encontra na erraticidade, no mundo espiritual. Ficou claro? Isso é importante, porque senão a gente fala que o espírito está errando do lado de lá. Ele não está errando, ele está numa condição de errante. Isso é só uma questão terminológica, ok? Bom, cedo ou tarde o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar. Então, a palavra oportunidade aqui me chama a atenção. Porque a reencarnação é oportunidade. Bendita. Está de acordo, dona Nilza? Continuando. Que sirva a purificação das suas existências anteriores. Quer dizer, então, a oportunidade é para purificar quanto às mazelas de existências anteriores. Ou seja, o que ficou registrado em existências anteriores não é apagado da contabilidade. Está lá, registrado. Nós temos que rever, reconsiderar para reconstruir. Certinho? Algum comentário? Fabrício, por gentileza, fica aqui que eu vou te passar o microfone para mim, por favor. Fabrício é o nosso gerente de microfonia. Por gentileza. Deve. Absoluto. Vamos lá. Continuando. Algum comentário? Posso passar? Eu chego lá. Hoje nós vamos andar. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do Espírito? Ou lhe pode ser imposta como expiação? Está subordinada à vontade? Depende da vontade do Espírito? Ou é uma imposição que vem como um projeto de expiação? O que vocês acham? Vocês vieram, os desencarnados estão respondendo. O que você acha, Marco Aurélio? Depende da vontade do Espírito ou é uma imposição que vem de fora para dentro? Pode ser um ou pode ser outro. Ah, mas esse negócio não está certo. Ou é ou deixa de é. Estou brincando contigo. Obviamente, né? Pode ser. Aqui só deu duas condições. Mas assim, é só para a gente entender. Porque a gente pode partir do princípio que o espírito reencarna a partir do momento em que ele se predispõe a tal. Ou o mecanismo da reencarnação funciona com uma lei que vem de fora para dentro e que vai encaminhando os indivíduos que ficam aguardando na fila. E diz que a fila anda, né? Anda daqui para lá, anda de lá para cá. Mais daqui para lá? Dona Nilza, não é mais daqui para lá não, Dona Nilza. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, eu estou falando é voltar para lá, não é vir para cá não. Porque na realidade é o seguinte, se o controle de natalidade vai ganhando espaço, para o outro lado a população está crescendo geometricamente. Então, isso vai depender da cultura, vai depender da região, né? Vai depender da necessidade. Enfim, a ideia... eu vou dar só um dado para a senhora. Chico Xavier, certa feita, comentou que Emmanuel afirmara que o Brasil chegará o tempo em que o Brasil terá em torno de 100 milhões de habitantes. Opa, desculpa. 900 milhões de habitantes. 900 milhões de habitantes. Entendeu? A nossa população já é 200. Vocês têm viajado pelo interior afora aí? Vocês já viram o tanto de terra que tem por aí? E agora é um chutômetro do Carlos Alberto. Não é Emmanuel que falou, não. Porque tem gente que fala que o Emmanuel falou, mas ele que está falando. Eu tenho para mim que o retorno para as raízes, ou seja,
a ocupação do interior é a ordem natural do processo. Porque as grandes cidades não comportam mais. Tem coerência? Isso é para a gente pensar. Para que nós vamos ter tantas terras desocupadas? Não é? Isso é para a gente pensar. Dentro de uma lógica natural de ocupação e de oportunidade de reencarnação. Ok? Mas quem discordar, enfim, um dia a gente bate um papo separado com relação à população aí da... Aí a gente pode até marcar uma audiência com os espíritos, né, os sociólogos, né, os espíritos que cuidam dessa área, e quem sabe a gente pode ter até uma comunicação, uma informação assim mais precisa, né, Marco Aurélio? Você gostou da... Falar que é reunião mediúnica para ter informação, todo mundo quer participar, não quer? Mas para o estudo vem quase ninguém, não tem um negócio assim? Continuando. Só para a gente sorrir, porque hoje é sexta-feira, né? Amanhã vocês vão dormir até mais tarde, vai ser bom demais. 224. Então, essa duração está subordinada à vontade do Espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Resposta. É uma consequência do livre-arbítrio. A escolha. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, ou seja, a estada no mundo espiritual. O espírito pode pedir, não pode? A fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. Aqui eles estão tratando, a espiritualidade está falando, está colocando para nós, envolvendo principalmente os espíritos mais conscientes. Porque para um espírito optar e por isso pedir, porque tem que pedir. Pedi e obtereis, isso é em tese. Vai obter de acordo com dois mecanismos importantes. Merecimento. Não é? Merecimento, e o outro mecanismo é o mecanismo da necessidade. Necessidade. Em 1915, em setembro, Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, desencarnara. E vocês todos conhecem a história, não é? Deixou 9 filhos, marido, uma vida, eles viviam muitas dificuldades, enfim. O projeto reencarnatório dela era para participar pela veiculação espiritual, sentimental, psicológica, com aquele grupo, eles estando na Terra, reencarnados. Por gentileza, fica à vontade. Tem várias cadeiras, fica à vontade. Aqui tem, qualquer lugar. As bolsas só estão ocupando espaço para a turma chegar, pode ficar tranquilo. Continuando. Porque no projeto, ela teria que voltar para o plano espiritual. A presença dela como mãe nos primeiros tempos é de um valor que talvez a maioria da família hoje, até hoje, não sabe a importância. Estou projetando. Chico com certeza sabe. Pela sua envergadura moral. Tem espíritos que precisam estar ou passar por nós, quanto encarnados, para deixar algumas marcas que não basta apenas eles oferecerem esta presença como espíritos, como tutores. São exemplos que são fixados de uma forma muito importante. Eu tenho para mim, nos estudos que a gente faz sobre a vida de Chico, que a presença de Maria João de Deus foi fundamental para que ele pudesse ter mais recursos ainda para
ao ferir, conquistar as suas vitórias, que foram inequívocas e de expressões transcendentais para todos nós. A mãe. E o interessante porque ele teve a mãe, teve que observar a mãe partir para o mundo espiritual, que para o órfão é uma marca solene. Não é verdade? Quem foi órfão aqui nessa vida de pequeno, sabe do que eu estou falando. Porque eu não estou falando por teoria, eu estou falando por experiência. Marca, e marca mesmo. E o interessante, porque no projeto mediúnico dele, o garotinho com 5 anos vai poder ver a mãe de volta. Ela voltando como espírito. E foi muito interessante porque os 2 anos que Chico viveu na casa da dona Rita de Cássia Sobrinho, casada com o senhor José Felizardo Sobrinho, foi 2 anos de muito sofrimento. Ele longe dos irmãos, porque os 9 tiveram que ser divididos. Não é? Isso no interior antigamente era o padrinho, o tio, o avô, porque para o viúvo era praticamente impossível. Os meninos tudo pequenos, imagine. E ele, além de tudo, longe da mãe, que todo mundo falava que ela tinha morrido, embora no leito ela disse para eles: vão falar que eu morri, não acredite, porque eu só vou sair um pouquinho e eu vou voltar. Na cabeça dele a mamãe ia voltar. Mas imagine a confusão mental. E os meninos de 5 anos, no ano de 1915, não eram tão para frente igual os meninos de hoje. Tem até os que já estão muito mais familiarizados com o santo Google do que os avós. Tem muita informação da internet, não é verdade? Na cabeça dele foi muito difícil. E o interessante é que ela volta. Ela volta para cumprir a promessa. E ele sendo surrado, passando dificuldades, e ela trazendo lições evangélicas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando ela traz uma informação espiritual, que as augúrias dele, o Chiquinho ali, iria terminar, porque um anjo bom estava a caminho para ajudar a família, e esse anjo bom era o espírito de Cidália Batista, que casou na segunda núpcia com o senhor João Cândido Xavier, para ser a madrasta dos meninos, né? E recolhê-los de volta. Essa história todos vocês conhecem, não conhecem? Agora vocês sabem que que Cidália Batista colocou uma condição para o João casar com ela? O Fausto lá de Curitiba, conversava comigo essa semana sobre isso. Porque terça-feira, nós fazendo o programa Amor de Sabedoria de Emmanuel, nós tocamos nesse assunto. Ele falou que mexeu profundamente com ele. Quando nós falamos que a condição da Cidália para casar com o João era de recolher os 9 filhos de Maria para ela cuidar. Nos dias de hoje, hein? Você tem quantos filhos? 9. Mas é bom que eles já estão entregues, né? Já estão encaminhados. Agora eu e você, vida nova, né? Nesse mundo materialista, egoísta. Embora tenha almas nobres por aí. Mas achar a alma, uma mulher, que vai começar a sua vida como esposo, e falar que exige cuidar dos 9 filhos da outra, é um projeto que suas almas nobres e compromissadas dão conta. E tudo isso, vamos voltar,
fazia parte de um contexto da vida do Chico para que ele pudesse ter o apoio, os exemplos, o carinho, o incentivo, as augúrias dos primeiros movimentos de vida para que ele pudesse dar conta como deu. Casalberto, mas por que você está falando tudo isso? Porque Maria João de Deus acompanhou Chico Xavier até o ano de 2002, quando ele desencarnou. Maria João de Deus pediu no mundo espiritual ou recebeu uma designação, porque os espíritos nobres, quando recebem uma delegação, eles se prontificam de alma e coração para realizá-las. Então eu não vou entrar no mérito, porque ninguém tem essa informação, se foi ela que pediu, ou se isso foi designado para ela. Ficar no mundo espiritual 97 anos. Se ela reencarnou depois de 2002 ou não, isso aí é para a turma que gosta de especular, e eu respeito, mas não entro nessa. Que isso para mim não me leva a lugar nenhum, se ela reencarnou ou não reencarnou. O que é importante é na lógica você entender que o espírito ficou 95 anos no mundo espiritual tutelando, ajudando, acompanhando, orando, para não dizer participando de uma equipe de trabalho no qual o filho era um dos membros. Estou dando um exemplo de um espírito que ficou 95 anos no mundo espiritual. Agora, quantos que não podem pedir, não tem condição de escolher? A reencarnação, eles são trazidos num processo quase que sintomático, automático. Desencarna, daqui a pouco está reencarnando. Porque não tem fôlego, não pode ficar no mundo espiritual. Tem alguns delinquentes, tem alguns enfermos, alguns pacientes psiquiátricos que não podem ficar no mundo espiritual. Eles são trazidos em processos quase que automáticos, porque no mundo espiritual a delinquência ganha dimensão. Porque na Terra tem o corpo que oblitera. Tem a cadeia que, quando não cumpre só 1/3, ajuda. Porque as prisões, Emmanuel falava das cadeias na Terra como escolas de detenção. Olha que interessante. Não é lugar de punição, não. São escolas para reeducação. Porque enquanto o indivíduo está encarcerado, aqui, ele está, em tese, impedido de continuar na dinâmica das suas insanidades e envolvendo outros. Porque o livre-arbítrio aqui na Terra funciona assim. Nós não temos livre-arbítrio pleno, como alguns costumam falar por aí, não. O nosso livre-arbítrio está na razão direta da possibilidade de invasão no domicílio do próximo, ou da comunidade. Porque se você começar a invadir demais, se você começar a causar estrago demais, você não tenha dúvida que a providência divina, por bondade, retira de nós a faculdade de escolher. É uma doença que bate, é um derrame que chega, é uma desencarnação que acontece precocemente, é um acidente, é uma bala perdida, é uma briga que chega nas vias de fato para levar o indivíduo às insanidades. Acontece de tudo, para que o mal não ocasione ainda mais danos. Aí o indivíduo estava numa psicopatia tão grande que no mundo espiritual a insanidade dele pode ganhar uma dimensão, porque ele não tem mais a dificuldade do corpo, ou do cárcere, do recurso, do dinheiro, não é? Da distância. Ele vai, em tese, aonde que o pensamento manda. Então a espiritualidade, muitas vezes, encaminha-o para uma reencarnação expiatória. Uma reencarnação expiatória. Você quer falar? Passa para ela, Fabrício, o microfone. Não a Efigênia. Abre para ela o microfone.
Essas tem pastorais, né, penitenciárias, quando a gente fica imaginando que as penas são muito pesadas, o encaminhamento seria ruim, então? Como assim? Não entendi. Eu não sei, essas lutas contra direitos humanos, seria o encaminhamento, então, estaria correto dessas prisões? Sim, entendi. Entendeu? Eu não estou sabendo. Tá. Vamos pensar o seguinte. Se alguém quiser falar, o microfone está aberto. Depois eu respondo ela. Alguém quer completar a pergunta, completar o pensamento? Quer falar, Marco? Passa para ele aí, Fabrício. Marco. Desenvolve o raciocínio. É porque eu pensei, quando ela disse, eu imaginei também que é importante, né, quando acontecem essas prisões aqui na Terra, do indivíduo, né, que cometeu crimes e tudo, ele está preso ali, e a sociedade entender que ele tem que estar preso, a prisão humana, né, a justiça terrena. Então, por isso que eu acho que é importante a gente pensar que muitas vezes as pessoas falam assim que a sociedade está gastando dinheiro, né, com aquela pessoa presa lá, é preferível ter a pena de morte. Uhum. Então, se houvesse isso, seria terrível, né, porque aí que iam liberar esses espíritos lá para a delinquência maior. Muito bem encaminhado o seu pensamento. Inclusive, voltando, tá, Efigênio? Porque você estava num viés, ele foi para o outro, mas os dois chegam no mesmo fim. O comentário do Marco abriu mais. Mas, voltando, o que você colocou foi... Se a gente pegou bem o pensamento, é que, por exemplo, aqueles que lutam pela qualidade dentro dos próprios sistemas carcerários, né, são indivíduos, né, são movimentos que efetivamente têm legitimidade. Né, têm legitimidade, porque nós devemos sempre lutar pela qualidade de vida, pela misericórdia, pelo o desejar ao outro que gostaríamos de receber, não é mesmo? Agora, por outro lado, existem aqueles outros movimentos que vão bater de frente, porque querem uma questão mais incisiva, quer uma lei mais, vamos dizer assim, mais rígida. E aí, por exemplo, no nosso Brasil, que nós lutamos muito para tentar entender por que tanta impunidade, por que tanta corrupção nos sistemas, etc. Essas coisas que são conversas do dia a dia e muito importantes, principalmente quando a gente vê algumas cenas, algumas notícias que nos constrangem profundamente dentro dos nossos lares. Né? E então fica essa, vamos dizer assim, esse paradigma, né? Ou esse paradoxo, né? Se luta pela beneficência para os criminosos, ou se luta por uma rigidez maior, ou por leis que sejam mais efetivas, não as leis, né? Os sistemas possam entender e operacionalizar as leis sem nenhum desvio. Isso tudo, se a gente for bater no liquidificador, como agora a gente está tentando fazer para tirar a essência e, inclusive, essa essência promover em nós mudanças, porque o objetivo do Evangelho não é para o outro, não é para a comunidade, o objetivo do Evangelho é para a individualidade, que a individualidade se aprimorando, obviamente, redundará na qualificação da própria comunidade, não é mesmo? Mas, se a gente for entender de uma forma muito simples, nós vamos verificar o painel espiritual do mundo que nós estamos habitando. Ou seja, agora eu vou abrir, tá, Marco? Agora eu vou olhar para o cosmos. Não é para fugir, não é para trazer uma explicação assim, vamos dizer assim, para solucionar mais rápido o problema, mas com uma visão cósmica, entendendo que existe uma escala nos mundos, que não é apenas o nosso planeta que existe habitação, porque se fosse assim, Deus não seria perfeito, porque tantos bilhões e bilhões de sistemas para a vida só aqui na Terra, não é? É um raciocínio simplista? Não.
mas é um raciocínio extremamente consolador e impulsionador para que continuemos a estudar a lei do progresso. Porque o planeta Terra está evoluindo. Isso é inequívoco. Fica claro para nós o desenvolvimento tecnológico, material, não tenhamos dúvida. Tanto que tem um santo aí que eu sempre falo dele, né? Um santo que há 10 anos atrás esse santo não foi canonizado ainda, agora ele vai ser. O santo Google, né? O santo da internet que nos informa, tudo nos ajuda toda hora. Ô santo bom, ele tem que ser canonizado, não tem? Só para a gente dar uma risada. O progresso está aqui na nossa frente. Quantas pessoas estão nos assistindo numa atividade simples, singela, que nós estamos conversando entre família, as imagens estão sendo reproduzidas aí para quantos países? Mas, por outro lado, nós somos muito primitivos em nível moral. Fraternidade é bandeira que tremula apenas nos discursos dos filósofos ou dos religiosos. Jesus, para nós ainda, é um líder religioso. Nós, cristãos, é indiscutível a importância dele. Mas ele não é indiscutível para os muçulmanos. Não é indiscutível. Para o materialista. Para mais um que teve aí. Os Espíritos vêm nos apresentar a necessidade de entender Jesus quanto ou como a luz do mundo. No seu sentido filosófico, no seu sentido científico, porque o Evangelho é ciência de vida. Amor é um projeto filosófico que só tem pujança quando ele é vivido. Não é assim, dona Eustáquia? Tiago, na sua epístola, define assim, que a verdadeira religião, como é que é seu nome? Bruno. A verdadeira religião é a de visitar os pobres, as viúvas, cuidar dos órfãos. Essa que é a religião, para ser fiel ao texto. A religião imaculada, irretocável, irretocada. É a religião da vida. E nós, quanto religiosos, nós criamos muitos sistemas. Nós criamos muita divisão. Nós construímos castelos, adornamos de ouro. E cada vez mais nos distanciamos de um projeto da maior pujança, da simplicidade, que é a do Evangelho. Das bem-aventuradas. Bem-aventurados os pobres, os puros. Bem-aventurado quem tem sede de justiça. Bem-aventurados, por fim, os misericordiosos. Jesus não diz, bem-aventurados os que alcançam misericórdia. Ou seja, quem está sendo atendido. Não, bem-aventurado é quem aplica misericórdia. Ele, como o Rei dos Reis, veio servir. Ele veio sem vínculo nenhum com as questões materiais. Sem vínculo nenhum. O Filho do Homem, textualmente, não tem uma pedra para recostar na sua cabeça. Como diz Emmanuel, o bem material que nós temos consciência que Jesus teve aqui na Terra, foi a cruz. Porque nenhum berço ele teve. Ele nasceu numa manjedoura, onde os animais se alimentam, repasto de animal. Olha o simbolismo disso. Ele veio para se transformar, conforme a narrativa dele no capítulo 6 de João, se transformar no pão da vida. Aí os religiosos comeram desse corpo num simbolismo litúrgico, respeitável por nós, e nós praticamos isso durante muitas existências, mas que não nos atende mais.
porque aquela hóstia não vai promover mudança em ninguém. Porque comer o corpo que ele se propõe é no seu sentido de alimentação, mas alimentação espiritual. E a alimentação espiritual não se dá de fora para dentro. Bruno, você já tinha pensado nisso? A alimentação espiritual é daqui para fora. É de dentro para fora. Alimentação espiritual, imunidade, proteção, equilíbrio, saúde, se dá de dentro para fora. Se ele está falando de alimento, hoje nós, com a clareza da espiritualidade, percebemos assim, com a maior tranquilidade que ele está se referindo a amor. Aí o Espírito André Luiz escreve no livro Nosso Lar. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Já? Gente, os Espíritos responderam, deu até eco aqui. Agora, vocês assistiram o filme? Eu. O filme é legal, a gente fica empolgado, produção quase Spielberg, né? Tratando o mundo espiritual. Mas o livro é outra história. A gente já leu esse livro aí algumas dezenas de vezes. E lá nós vamos encontrar André Luiz dizendo assim que o amor é o alimento das almas. Você amando, você se nutre. Você amando, você não tem motivo para reclamar. Ô Casabella, mas você não casou com ele. Você amando, você não tem motivo para cobrar, mas você não sabe como é que minha mulher é devagar. Você amando não tem motivo para você ser violento, mas você não tem os filhos que eu tenho. Não, você não está falando de amor. Porque o amor é dádiva, amor é oferta. E diz Emmanuel, só para a gente fechar esse ponto, fechar jamais, né? Para a gente dar um ponto e vírgula para voltar aqui para o foco, para o enfoque do livro, que o Espírito, como é que é o nome da senhora? Sim. Sirlene. Dona Sirlene, o Espírito benfeitor Emmanuel diz o seguinte, sem nenhuma pretensão, guarda essa equação, que nós temos o que damos. E aqui na Terra a gente aprende que a gente dá do que tem. Do que você tem, você não dá. Não é possível. Não, Casalberto, mas eu doei umas roupas lá para o orfanato, né? Dei um dinheiro para a instituição, né? Eu dei oportunidade. E aí a gente vai, né? E na realidade, primeiro, dinheiro não é nosso. Como não? Não. Mesmo, olha, se está no testamento e você é o herdeiro, saiba que você, na realidade, não é o herdeiro. Só está passando a responsabilidade para você, mas depois você vai passar para frente, porque não é seu. Porque o que é do Espírito é o que ele leva para a eternidade. Hein? Você leva dinheiro? Leva não. Agora tem uma coisa que tu leva, Marco. Virtude. Isso é seu. Agora você dá virtude para o seu neto? Dá? No casamento eu dou conselho. Bom, conselho, você está dividindo com ele uma experiência, mas você não está dando. O que na realidade você está tendo nesse movimento é a oportunidade de adquirir. Como assim? No momento que você está dividindo, você está ofertando, não está? Mas na realidade ofertando o quê? Você na realidade está ofertando as suas habilidades, as suas experiências, né? Os seus sentimentos, as suas emoções. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ter aquisições, porque você vai estar aprendendo no processo. Não é assim quando a gente começa a fazer uma tarefa nova que a gente nunca fez? Por exemplo, eu vou ter que me candidatar a costurar. Porque eu tinha uma avó que era costureira de primeira. Toda vez que eu ia costurar alguma coisa, que ela ia me ensinar a pregar botão, Gino, eu furava o dedo toda a mão. Então eu acho que eu vou ter uma encarnação aí para ser costureiro, para treinar. Mas por enquanto, mas na hora, aliás, que a gente tiver habilidade, você não perde jamais. Não é assim? Tem umas menininhas aí de 5, 6 anos que a mamãe vai ensinar a costurar, dá agulhinha para ela, daqui a pouco ela dá show de bola. Por quê?
Não, habilidade motora, papo furado. Pode até ter, enquanto outras têm até dificuldade motoras, tudo bem. Mas na realidade existem aquisições, existem talentos que você não recebe, você traz, quanto espírito imortal. Não é isso, dona Mirtz? Hein? Dona Nilza? É verdade? A só me fez lembrar de um programa antigo do Chico Anísio. Né? O Véi Zusa. É o Véi Zusa, não. É o Pantaleão. Você é da minha época, hein? É verdade, Terta? Verdade. Ele era mó mentiroso. Mas aqui nós estamos conversando em nível superior. Não é mesmo? Então, no momento em que você oferece carinho, ou melhor, que você opera com carinho, com beneficência, com desprendimento, você está cada vez mais adquirindo a capacitação nessa área. Até que um dia serás um Cristo, que vem e dá a vida, sem querer nada em troca. Porque, aliás, quem ama não cobra. Cobra, dona Mirtz? Falar com as vovós é outro nível, né? Amou a vida toda, cuidou da prole toda e está lá. Como é que foi a vida? Nossa, só tem boas lembranças. E carregou água na peneira a vida toda. Agora tem uma turma aí que começa a carregar água na peneira e fala assim, nossa, que fria que eu entrei. Tem 6 meses de casada. Que ruim essa mulher que eu encontrei. Né? Tem 1 ano. A fase do mel já passou já com 1 mês. Né? Porque diz que tem a fase do mel, né? E tem do fel, né? Diz que no início é tudo mel, depois vai pro fel. Mas a turma de hoje em dia, mas chega no fel com a facilidade. Porque está faltando ética. Está faltando planejamento. Está faltando evangelho. Está faltando respeito. Está faltando limite. Hoje eu passava de carro numa região perto de uma escola. Devia ter, a escola estava 2 quarteirão para cima. A rua que eu passava era uma rua que já não era mais a rua que tem a própria sinalização como área escolar. Eu fiquei impressionado. Mas vieram uns 10 meninos atravessando a rua e eu vinha num ritmo assim, razoável, de uns 30 km por hora. E eles conversando e olhando para o carro. E foram passando na frente do carro, dizendo assim, para, que nós estamos passando. Para, que nós estamos passando. Aí você pensa em 2 coisas. Primeiro, desligados, né? Alguém pode dizer, né? Não, estão preocupados, não. Criado em apartamento, não sabe dos perigos e tal. Mas muitas vezes a gente começa a pensar na questão do desrespeito. Porque você tem que. A prioridade no trânsito é o pedestre, não tenha dúvida, a gente sabe disso. Mas a gente tem que respeitar os carros também. E muitas vezes um comportamento desse é o mesmo comportamento com o pai dentro de casa. É o mesmo comportamento com o professor na escola. Os nossos amigos que são professores da rede pública recebem até ameaça de morte porque deu uma nota complexa na prova. Eles têm medo de trabalhar. Então, aí a gente vai subentendendo o seguinte, que a falta de limite é na classe economicamente inferior? É. Mas muito mais nas classes que têm mais condição. Isso os próprios estudos vão nos mostrando. Então não é tanto a questão econômica. É a questão do momento em que estamos vivendo. Então aí a gente vai percebendo uma série de questões que acabam redundando, replicando no sofrimento que nos visita. Não é isso, filho? Deixa eu tirar ela do circuito, que ela já ficou na escola a semana toda e eu ainda vou falar da escola na sexta-feira à noite. Deu aí, gente? Podemos passar? Então vamos lá. 225. Tá vendo que a gente vai sair do lugar, Maria Inês?
A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Vou responder, depois a gente comenta. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Bom, quer dizer o seguinte, estar na erraticidade é inferioridade? Não, não é. Porque lá no mundo espiritual, existem espíritos que estão nas mais variadas condições, nos seus níveis de maturidade. Então não significa que fulano desencarnou, que vai ficar lá um tempo, que ele é um espírito inferior. Entenderam? Porque, como nós estudamos a questão anterior, existem situações que o espírito está no mundo espiritual em preparação, em missão. Imagine Emmanuel no século XX, tutelando, organizando a obra que veio a lume através das mãos de Chico Xavier. Ele trabalhava sozinho? Não, era uma equipe. Agora imaginem, a gente vai subentendendo a condição evolutiva de Emmanuel para coordenar todo o projeto que veio através de Chico Xavier e que obviamente envolvia outros médiuns também, porque eles até falam que o Emmanuel é do Chico e o Chico do Emmanuel, né? E que outros médiuns não poderiam, inclusive, receber mensagens de Emmanuel. Isso aí é de uma bobagem soberana, com todo o respeito. Porque um espírito na condição de Emmanuel vai trabalhar só com Chico? E a turma que participava da reunião dele? E aqueles que vieram como amigos, como coordenadores, como Arnaldo Rocha? É uma equipe. E quanto maior a equipe, mais capacidade tem o espírito em coordená-la. Não é assim que funciona nas nossas organizações, Gislene? Embora muitas vezes por aqui, né, o indivíduo ocupa o cargo e manda os outros fazer. No mundo espiritual, eles não se preocupam com o cargo. Eles estão interessados no encargo. Porque o encargo, para um espírito nobre, é oportunidade de crescimento para ele. No mundo espiritual não faz para o outro. Que volta que nós demos, hein, Marco Aurélio? Tudo para falar do sistema carcerário. Olha o que esse povo vem me inventar. Com todo carinho, né? Porque muitas vezes nós ficamos aprisionados por incompetência na administração pessoal. Então, muitas vezes, o espírito reencarnado que vai passar por determinadas dificuldades, vamos pegar o exemplo. Ele foi preso e, na realidade, condenado, e, na realidade, ele é inocente. Mas as provas foram tudo encaminhando para condená-lo. Aí, ele vai ficar preso lá, vai passar por constrangimentos, né? Igual, quantas vezes acontece no noticiário, nós que não somos da área, né? Temos informação, um indivíduo, acho que há um tempo atrás aí, que foi preso numa região aqui na América do Sul, já ia dar o nome da cidade, que 10 anos depois de preso, que ele foi libertado, descobriu que ele era inocente. Quem que vai pagar o preço? Aí vem a visão humana, né? Vão correr atrás e tarará, tarará. Mas por que ele passou por isso? Oi? O Evangelho diz assim para nós. Não, eu vou repetir, para quem está começando em doutrina espírita, que muitas vezes critica, e é para criticar mesmo. Mas a nossa obrigação é tentar responder. Jesus define para nós assim, que os escândalos são necessários na obra divina. Num ajuste das leis da natureza. Os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica, promove. Ok? Então, como nós não temos autoridade sobre o passado, não temos conhecimento, nós vislumbramos o futuro. Né? Mas, muitas vezes, a gente quer caminhar e as coisas travam e você não pode caminhar.
você está querendo fazer um curso, você está querendo fazer uma tarefa, mas você tem lá um coração que você tem que cuidar porque não consegue levantar para tomar banho. Não tem autonomia. Quantos aqui nós trabalhamos na casa espírita que vem trabalhar, a gente tem que trabalhar emocionalmente no atendimento fraterno porque estão querendo e não podem. Por quê? Por que tem lá 10? Eu gosto do exemplo, que isso explica com propriedade. Você tem 10 filhos, mas só tem um que cuida. Já viram essa história? Aí tem um ditado popular que diz o seguinte, que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Não tem uma história assim? E quando tem que explodir a bomba, explode na mão de todo mundo, mas acaba sobrando, entre aspas, para aqueles que são os mais sensíveis, os mais preparados espiritualmente. Porque tem histórias aí da turma ser preparada, ter canudo, né, ter reconhecimento, mas quem segura a onda é aquele que ninguém dava nada por ele na família, não tem umas histórias assim? E ele, geralmente, é aquele que vai dar testemunhos, exemplos espirituais para marcar o coração destes que não assumiram a responsabilidade. Geralmente, sabe o que acontece? Esse que ombrou é aquele que vai ser o bem-aventurado depois. E aqueles que pularam fora serão aqueles que vão passar por aquele mesmo processo na essência. Não significa que também vai ter AVC que vai ficar de cama. Eu estou indo na lata para todo mundo entender, porque quem aqui não tem um caso? Só para completar, eu vou passar para você que eu estou te devendo uma da semana passada. Aí, este aqui, em tese, é aquele que é o mais preparado? Nem sempre. É aquele que abraçou, porque tem compromisso no processo, não é? Ou muitas vezes ele também tentou pular fora, mas ele morava ali. Ou ele dependia financeiramente. Não tem umas histórias assim? Gente? Aí ele acaba ombrando com o processo, mas lá na frente ele se enriquece. Eu estou dando um exemplo assim, muito do dia a dia, nos dramas familiares, mas acontece em todos os segmentos da sociedade. O indivíduo quer caminhar e não pode. Outros não querem caminhar, mas a vida promove. Não é? Eu falei assim, bom, mas eu não queria. E quando assusta, já está realizando lá na ponta. A definir que, nas injunções do caminho, como define André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, intitulado Mandato Mediúnico. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Não existe acaso. A vida é matemática, meu amigo. Tudo está certinho. Aquele que foi encarcerado injustamente agora. Mas há resgate. Principalmente se ele entender. E aproveitar o ensejo. Porque se rebelar, ou se colocar indiferente, pode perder a oportunidade da lição. Entendeu, José? Então nós temos que tomar um cuidado muito sério na vida, com essas duas posições emocionais e psicológicas. Indiferença e rebeldia. São dois viés diferentes, antagônicos, mas que muitas vezes eles acabam se encontrando lá na frente. E a consequência é perda de oportunidade de aprender a lição. Fala, minha irmã. Primeira questão da semana passada que eu não te respondi. Você já esqueceu? Ah, mas é outro assunto agora. Então tá bom. Então, mas você guarda ela, hein? Não esqueci, não. Eu estou falando, quando você falou que quando a bomba explode, aí sempre sobra para um. Às vezes não sobra para aquele, justamente porque ele que tem maior débito. Ou isso procede, então? A tendência é que sim. O problema
A gente costuma brincar dizendo que o problema tem o seu número, como o chinelo tem o nosso número. Ele tem o seu cheiro, a sua cor, não é? Seu perfume, a sua possibilidade, a sua força. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros que não podem suportar. Porque se fosse assim, ele não seria justo. E quando a gente fala Deus, é uma linguagem religiosa. Não é? Porque Deus não está tomando conta da vida de ninguém. Porque se fosse assim, ele não seria perfeito. Não é? Ele é criador. O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Ponto. Não é quem é. Que é. Não é? Quem você personaliza. Não é? Mas sem entrar no mérito. As leis da vida, elas funcionam de uma forma equânime. Os cientistas lutam por entender a lei gravitacional, o magnetismo, de onde parte. Né? Olha o fulcro irradiador. Como é que as coisas se ajustam com tanto equilíbrio no universo? Para chegar os mais avançados, espíritos que têm mais bagagem, como Albert Einstein no século XX, a chegar a afirmar no final de vida, se não houver, não é possível pensar no universo sem uma causa inteligente por trás dele. É lei matemática. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas. Não tenhamos dúvida. A proposta do Cristo como mestre e não como milagreiro, isso aí costuma dar até inquisição para o nosso lado falar isso, hein? Já deu até azeite fervendo, para não dizer que nós mesmos é que acendia o fogo, né? Lá para trás. Estou brincando. Nós precisamos de pensar o seguinte, que a vida se propõe o tempo todo a nos ensinar. Porque aqui é uma escola. Nós iríamos citar e vamos citar agora. Capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. 13. Número bonito, né? 13. Não é? Não é, Marco Aurélio? Por que é? Nossa, não tinha pensado nisso. É porque 13 é gala. Já levou para o lado esportivo, mas é para dar uma risada, né? Mas é um nome bonito mesmo. Mas eu ia falar porque 13 é o 1 e o 3. A definir a lei de unidade, que é a unidade universal, a inteligência suprema que abarca, que abriga, que abraça tudo. E dentro dos princípios da unidade, nós como filhos também somos unidades espirituais. Que temos um projeto crístico de evolução, em consonância com a própria lei de progresso da unidade maior do universal. Mas esse projeto de unidade, ele se desdobra numa lei de dualidade, que são as leis contrárias. Macho e fêmea, dia e noite, hein? Magnetismo e eletricidade, hein? A moeda César e Deus, negativo, positivo. Por quê? Dentro do processo do mecanismo do nosso crescimento, as forças aparentemente contrárias, o objetivo delas é estabelecer um nível de harmonia em todos os processos. Tanto que os orientais estudam, por exemplo, que nós temos o yin e o yang. Então, o lado positivo e o lado negativo, eles estão no próprio psiquismo dos seres. Você tem o lado feminino, em tese passivo, para ser fertilizado, e você tem o lado masculino, dinâmico, na sua intimidade. Dentro dos projetos de reencarnação, nós mergulhamos em processos que vamos ser convidados a agir de acordo com as nossas necessidades
E para isso precisamos de dramas, de painéis, de pessoas, de circunstâncias que vão favorecer esse desenvolvimento do seu psiquismo. Então você reencarna, por exemplo, para ter uma vida simples e pacata na cidade de Miracema do Norte. Né? Ter aquela vidinha lá, trabalhar no campo. Né? Por quê? Aquele espírito lá inferior? Ah, ele não teve escola, não teve isso. Não. Ali ele está trabalhando aspectos importantíssimos. Preparação, harmonização, né? Organização, para daqui a pouco voltar para reencarnar numa megalópole, para ter as dificuldades, né? Para reencarnar numa família soberana, educada, né? Uma família de músicos. Né? Ele não sabe tocar nada, nem galinha ele toca, mas lá tem um monte de gente boa, e ele está lá tendo oportunidade, né? De ouvir, de rever os conceitos, de entrar na oitava superior, porque nos dramas da rotina nem sempre a gente tem essa oportunidade, não é assim? Outras vezes ele vai reencarnar no meio do tugúrio lá, cheio de pedrada para cima e para baixo, cadeira que voa, bala que... Agora é bala, né? Metralhadora, né? É tráfico, é isso, é aquilo. Ele é um pobre coitado? Não, ele está aprendendo ali também. Né? Muitas vezes já ansiando por sair dali, mas não dá conta, porque não pode, porque é um pai que tem lá aqueles meninos tudo bagunceiros, né? Para não dizer que ele também está um pouquinho na bagunça, mas ele está em busca de valorizar, enquanto outros têm todos os recursos que favorecem, mas a vinculação psíquica está lá no tugúrio. Ele tá reencarnado no palácio, mas o psiquismo dele está lá na comunidade, naquelas regiões mais difíceis. Então, quer dizer, não é a condição econômica, é o projeto de cada espírito. É a necessidade, a maturidade de cada espírito em se ajustar. Entendeu? Mas sempre objetivando o lado sentimental, o lado do desenvolvimento emocional. Então nós estamos em processo, reencarnando numa linha feminina, numa linha masculina. Agora, se não valoriza, se barateia, muitas vezes por imposição da lei, ele que vem numa linha masculina é trazido por dificuldades expiatórias para reencarnar num corpo feminino, para ter conflitos, para ter dificuldades na socialização. Ela que vinha numa linha feminina tem que, muitas vezes, assumir uma responsabilidade num corpo masculino para se ajustar também, para trabalhar numa linha, para desenvolver mais a racionalidade, ou trabalhos mais vamos dizer assim, que vão exigir mais habilidades, mais força. Dona Eustáquia, tem que estudar demais, Dona Eustáquia, tu acha que eu estou falando muito hoje. Então tem que dar um break, porque para não assustar o povo, principalmente quem está chegando. Mas o que você me perguntou mesmo? Quando você falou que quando a situação fica ruim, e aí você usou a expressão lá, bomba explode, e aí sempre sobra mais para um caso, uma doença na família. Acontece certinho. Se aquele, para quem sobrou, é porque ele tem mais... Se sobrou para ele, está no número dele. Agora eu vou voltar para o Evangelho. Eu dei essa volta toda, né, para falar que Jesus disse que ele é mestre, né? Capítulo 13 do Evangelho de João, do versículo 13. De vez em quando a gente dá umas passeadas, sabe? Não tem problema não. Nós não temos muito compromisso assim com aquela regra, né, da temática. Que aqui tem que atender um universo de necessidades espirituais. De encarnados e desencarnados, e ainda tem o drama da turma da internet, que não mandaram nenhuma pergunta hoje. Pode fazer uma reclamação para a Charri aí. Mas voltando, vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. É o único título que Jesus avocou para ele mesmo. Mestre. E o mestre é aquele que aponta caminhos, porque vive o caminho, porque não fica na filosofia, ele põe em prática. E acima de tudo, ele acompanha o discípulo. Como acompanha estes bilhões
de corações que reencarnados na Terra, quanto aqueles que estão no mundo espiritual aguardando a oportunidade de voltar. Agora, o mestre, ele não rasga processos. Não. O mestre não tira a oportunidade. Para os religiosos, ele vem para nos livrar do mal. E, na realidade, o livrar do mal é um movimento necessário que deve partir de cada um. Se nós pudermos citar aqui rapidamente o capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz uma prece para o Pai, prece envolvendo os discípulos. E uma prece maravilhosa. E nos últimos movimentos ele diz assim: Senhor, eu não vos peço que os tire do mal. Pai, eu vos peço que a verdade se faça. Isso é transcendental. Não vos peço que os livre do mal. Não vos peço que os tire do mundo. Porque no mundo, na reencarnação, é que nós temos oportunidade de aprender. Então, se apareceu a dificuldade, minha filha, a dificuldade, ela chega no endereço certo. Agora, o que acontece? O indivíduo é necessitado. Ele bateu na porta do filho. E o filho fala que não tem tempo para ajudar. Ele vai ficar ali à míngua? Se ele não tem condição de pedir, os próprios benfeitores dele vai bater na porta de outro. Porque ele vai ser atendido. Se ele tiver merecimento. Se ele tiver merecimento, ele vai ser atendido. Bem-aventurado quem aproveita a oportunidade e dá. E oferece. Se bateu na sua porta, não pede para outro ir. Quando a gente morava no outro endereço, gente, eu ficava tão feliz. Pior que tem que tomar até cuidado para falar isso, né? Porque falar isso costuma mudar o patamar todo. Mas vira e mexe, tinha uma turma que passava lá, pedia água, pedia leite, pedia, ô moço e tal. E eu ia lá para fora com a maior alegria, né? Tal. Porque teve uma vez, vocês estão achando que a gente é, né? Teve uma vez que bateu lá. E eu falei para a moça que trabalhava lá, assim, o que é? Quem é? Estão pedindo alguma coisa lá. Fala que não tem. Eu estava no telefone. Passou uns 3 meses. Eu tinha até esquecido o negócio. Aí estava numa reunião mediúnica. Aí os espíritos vieram, aquela coisa bonita. Fizeram uma palestra maravilhosa da beneficência, etc, etc. Porque aquele que trabalha ajudando o próximo, esse é realmente representante de Jesus. E foi, né? E eu falei, gente, mas que coisa bonita. E eu tinha esquecido o negócio. Aí lá por fim afora, ele virou e falou assim, pois é, porque tem uma turma aqui que costuma falar de caridade, mas na hora que bate na porta dele para pedir o leite, ele manda a empregada falar que não tem ninguém. Eu falei assim, mexeu comigo. Eu falei assim, acertou meu calo. Eu jamais esqueci dessa lição. Se bateu na sua porta, não é sua empregada que tem que ir lá, não. É lógico, se você está cuidando de um processo, você está amamentando o menino, você está saindo de casa para resolver um problema, você não vai parar. Mas o discernimento nos convida a refletir sempre. Não sei se eu te respondi. E a minha pretensão não seria. Mas é para a gente pensar. Porque o processo se está na nossa mesa, o Honório costumava falar muito isso nos nossos estudos. Na época, né, trabalhava no banco, o Honório trabalhava no Banco do Brasil, aí ele costumava falar o seguinte, que na mesa tem os processos, né? Na época tinha papel, hoje não tem mais não, né? Tá lá os processos. Aí você vai, luta para baixar a pilha, né? Aí de repente vem o contínuo e traz mais. Você já estava no fim, de repente o contínuo vem e põe mais. Mas o negócio não acaba nunca. Né? Aí ele falava assim, gente, eu custei aprender que se o contínuo está chegando, a pilha do processo está aumentando, eu tenho que me sentir feliz, porque eu estou sendo útil.
Eu estou tendo uma importância naquele processo ali. E, acima de tudo, cada assunto que eu for tratar, quem que vai ganhar com ele? Sou eu. Por quê? A lição, ela vai ficar impregnada em você. É você que está raciocinando, você que está trabalhando. Só que a nossa visão humana é a seguinte: nossa, mas esse salário, hein? Olha, quanto mais eu rezo, mais assombração. Gente, troca esse contínuo, né? Não sei o quê. Aí o Honório costumava dizer o seguinte: vai ter umas histórias engraçadas, né? Porque, por exemplo, e quando vai sair de férias? Aí luta para desbastar, aí já avisa, né? Vou sair de férias, né? Aí quer sair de férias para deixar a mesa limpinha. Isso é a maior fria que tem. Né? Porque, olha, se você limpou a mesa, você saiu de férias, cuidado que você está arriscado voltar de férias, não tem mais lá o seu lugarzinho, né? Agora, o interessante é o seguinte, porque a ordem do processo, quantas vezes a gente estabelece? Né? O Honório falava muito isso. Você estabelece, ó, processo 1, 2, 3, eu vou por ordem, né? Até escolhe, não, esse aqui vai ser assim, então eu preciso mais tempo aqui, organiza, aí deixa tudo bonitinho. Aí, de repente, uma hora lá vem a faxineira, vai limpar o negócio, de vez em quando vai e esbarra, mistura aquele trem todo. Ou então, cadê aquele processo que eu fui mexer e o processo some? Quando isso acontece, é a providência divina. Porque tem processo que, se saiu da sua mesa, é porque não era da sua competência. Ou então, o merecimento, ou a proteção divina, tira o processo da sua mesa. Porque cada processo desse, ele tem um peso específico. Ele traz vinculações e desvinculações espirituais. Eu não vou falar muito isso aqui não, porque tem gente que está chegando agora e pode começar a achar que o assunto vai complicar. Mas eu quero dizer o seguinte: cada livro que você lê, cada página que tu escreves, cada diálogo que estabeleces, cada pensamento que tu registra, isso está definindo vinculações e desvinculações. Cada paciente que passa no seu consultório, ele não está passando ali por acaso, na sua frente. Então nós temos que começar a pensar a vida com mais propriedade. O vendedor, cada cliente que ele visita, são histórias. Se no âmbito social a gente começa a pensar e ser orientado sobre responsabilidades, e em nível familiar? E quanta irresponsabilidade pelo caminho? Por isso, tanto sofrimento. Por quê? Como definia o Leão Zale, grande amigo, quem não conhece, sofre. Sofre porque não conhece. Porque quanto mais você vai se deparando com o conteúdo da verdade, que equilibra o cosmos, mais percebemos o quanto somos responsáveis pelo nosso destino. Se queremos superar os dramas, as lutas, se estamos por um processo natural de necessidade, querendo luarizar, suavizar, saiba que isso não vai acontecer. Nem a toque de caixa, nem a salto quântico, o salto de qualidade, como falam aí por... A evolução não dá pulos. Passou os amiguinhos do carro. Vai reencarnar muitas vezes na solidão para trazer para si de novo o equilíbrio e a busca de uma elevação para entender o que é musicalidade.
passa por processos desrespeitosos porque desrespeitaram a harmonia do próximo. Vão ver corações perpassando o mesmo caminho. E por terem conhecido as dificuldades, vão sofrer amargamente, porque tentarão desviar esses corações amados do percurso que estão percorrendo agora e não vão conseguir. Porque os espíritos superiores não agridem a evolução de ninguém. O livre-arbítrio é-nos concedido por acréscimo de misericórdia divina. E quando utilizando em busca do equilíbrio, da qualificação pessoal, não tenhamos dúvida de que a vida vai te respaldar isso amanhã. Então, a função da dor hoje, que inclusive está nos trazendo à casa espírita, porque cada um aqui veio por um motivo. Que bom que alguns vieram só por curiosidade. Mas eu tenho para mim que a maioria veio por necessidade. Da dor. Do vazio. Do abandono. A dor da desencarnação. A dor do diagnóstico. Dores mil. Eu tenho para mim que a do vazio pode ser a pior. Aqueles que perdem o sentido da vida e chegam na condição de querer tirar a própria vida. Aqueles que estão com doenças psicológicas, estão tendo que se medicar para conseguir dormir. Aqueles que estão debaixo do guante da obsessão, assediados por espíritos inferiores ou enfermos, que antes se julgavam santos e se tornaram demônios, porque o diabo, na realidade, tão decantado pelas religiões como adversário, na realidade representa os arquétipos que nós desenvolvemos, aquela sombra que nós alimentamos, e que para os médiuns mais ostensivos se tornam verdade. A sombra se materializa, fala em seu ouvido, age por eles, teleguiam-os. Os hospitais psiquiátricos estão cheios destes. Mas a sociedade está abarrotada deles. E maioria destes médiuns se julgam sadios. Define Emmanuel que o que mais mata na humanidade é a obsessão. E ela ainda não foi diagnosticada pela ciência terrena. Então, meus queridos amigos, com um coração jubiloso, feliz, por estar reencontrando com todos vocês, na condição de necessitado também, mas feliz porque nós estamos começando a despertar. Nós estamos querendo como que tirar a cabeça do meio da multidão e respirar um oxigênio diferente. Nós estamos querendo sair da mesmice e dar sentido à vida. E, para dar sentido à vida, precisamos de entender o motivo e nos preparar para tal. Porque no trato espiritual é necessário disciplina. É imperiosa a organização. O valor da organização, do planejamento e da fé que projeta o ser sempre para além, renovando o seu psiquismo, a sua forma de ver, é que vai garantir uma vida melhor. E inclusive uma desencarnação melhor. Porque nós estamos no centro espírita para preparar para desencarnar, não é verdade? O pessoal não gostou muito dessa parte, não. Mas não vai ser agora. Mas espírita que não
se preocupa com a desencarnação, ele não é espírita. Porque, na realidade, a desencarnação é apenas uma passagem. Como eu vou para Curitiba amanhã, eu vou pegar um passaporte para ir para o plano espiritual. Agora, para carimbar esse passaporte para um plano espiritual melhor, eu vou ter que fazer por arte. Não é isso, dona Mitz? Cada um aqui vai ter que fazer por onde. E o fazer por onde não está lá fora. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que convencer ninguém. Você não tem que fazer mercado com Deus. Você não tem que frequentar. Você não tem que vestir. Você não tem que usar a moeda, porque isso tudo é alimento para religiosos que se mantiveram nos encargos das religiões e agora estão sendo convidados a rever, porque as instituições seculares vão cair. Porque o mundo espiritual superior, ele não precisa de religiões. O mundo espiritual superior do futuro, como intuitivamente até o roqueiro John Lennon vislumbrou, um mundo sem fronteiras, um mundo sem religião. Porque o mundo do futuro é o mundo do amor. Esta é a religião verdadeira. O mundo que vai nos conceder felicidade. E aí, esse mundo não tem razão de mais nós continuarmos a sofrer. Porque o sofrimento como lição já cumpriu a sua função. O projeto é da libertação definitiva. Então, meu amigo, seja um grande pai. Este é o seu projeto. Seja um avô carinhoso. Seja uma mãe parceira, uma mãe educadora. Não é a mãe apenas parideira, ou a mãe que pariu. Casalberto, o que você está falando? É porque muitas são mães apenas para colocar no mundo, ou ajudar outras a colocar no mundo. Nós estamos falando, e outras são mães que muito mais encarceram do que efetivamente contribui para que os seus rebentos se tornem almas livres para viver as suas experiências, mas sempre como aquela pomba marcada, levando na sua patinha uma notícia, aquela notícia que é o exemplo que a mãe conferiu. Seja uma bela filha, aquela de todos os momentos. Seja o amigo de todos os instantes, o amigo do sofrimento, mas o amigo da alegria. Seja o vizinho participativo. Seja o cidadão que cumpre as suas obrigações, mas também oferece algo de diferente, que se preocupa, que se coloca na condição de servir. Seja o profissional cada vez mais qualificado para cumprir a tua missão. Não busque perfeição, porque a perfeição é obra do tempo. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, preconizou Jesus. Mas a perfeição, ela precisa de ser trabalhada com maestria, tudo no seu tempo, na sua hora, no seu lugar. Não precipite, não seja ansioso. Seja aquele que tem fé em Deus, cumpre as suas obrigações, acredita nas pessoas, procura olhar o lado bom das pessoas, sabendo que todos nós estamos no mesmo processo de aprendizado. Uns já caminharam mais, outros menos. Uns desenvolveram o lado emocional, outros o racional. Aquele que desenvolveu o racional, trabalhe com carinho com ele. Aquele que desenvolveu mais o lado emocional, ofereça um pouco de sabedoria para que ele possa pensar. Mas sabendo sempre que o seu contributo, aquele que mais vai ganhar com ele, é o Cristo interno. Essa luz que há de irradiar e nos projetar
sempre para a comunhão com Deus. E com isso, nos sentirmos em paz. Desarruado exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com o espírito de sequência, na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos a elas, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. Ser-nos-á, porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus cada dia. Problemas intricados surgiram, concitando-nos a soluções inadiáveis? Se estivermos de sentimento interligado um pouco mais com o Cristo, aprenderemos a ceder de nós, sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzem à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos, impulsionando-nos ao revide. Se o recebermos um tanto mais com Jesus, em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Surpreendemos companheiros que se fazem difíceis. Se lhe acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências, um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se por fim em estandartes vivos de nossas ideias. Encontramos desencantos na trilha da experiência? Aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus, em nosso comportamento, para logo se transformam em lições e bênçãos que passamos a agradecer à sabedoria da vida. Em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na via pública, experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com Cristo. E observemos os resultados. Está terminando. Pouco a pouco, perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação da nossa própria paz. Não te atemorize em programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamo-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante, na base do dever retamente executado e da consciência tranquila. Pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista. E cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Eu vou repetir essa frase, para que ela fique para nós como síntese
de todas as vibrações, emoções, dúvidas, desapontamentos, críticas que aconteceram nesse nosso ambiente, que envolve o mundo espiritual superior, os espíritos que estão conosco em dificuldade, outros enfermos, delinquentes que não podem entrar, que possamos nesse momento, nas vibrações que a Ave Maria nos proporciona, essa musicalidade encantadora que nos realmente mostra o mundo superior, que possamos suspender a nossa reunião com essa frase de Emmanuel, como uma meta para a nossa grande jornada evolutiva de cada momento da vida. Pratiquemos a regra da ascensão espiritual, segura e verdadeira. Sempre um tanto menos com os nossos pontos de vistas pessoais. E cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Calando a própria voz, para que a verdade do Evangelho se faça e permaneça definitivamente nos domínios do próprio coração. Obrigado, Jesus, por esse instante. Que a tua presença inigualável preencha o vazio de nossas almas, trazendo o teu amor para que nós possamos, incorporando-o, nos tornando agentes vivos do teu amor. Abençoe, Senhor, a todos que sofrem. Rogamos pelos nossos familiares. Rogamos, Senhor, por aqueles que estão aprisionados na delinquência ou na ilusão. Rogamos, Senhor, por aqueles que caminham felicitados pelo prazer, os que jazem na alegria transitória. Suplicamos pelo operário, mas suplicamos pelo industriário, pelo empresário, suplicamos pelos magistrados, pelos homens da lei, suplicamos pelos políticos, pelos dirigentes, mas suplicamos também, Senhor, por aqueles que te conhecem pelo Evangelho e preferem ocultá-lo na gaveta da presunção. Senhor, que a tua paz se faça em cada lar aqui representado, para que possamos juntos, a humanidade terrena e a espiritual, darmos as mãos e caminharmos resolutos na direção do porto seguro, do grande futuro que nos aguarda. Sejamos combatentes
no bem, promovendo a nossa própria transformação. Sê conosco então, Senhor, para que Deus, o legítimo Pai do universo, nos aproxime cada vez mais da tua paz. Paz é o que desejamos então para todos. Que assim seja.